Olá, turma! Vamos então finalizar o último conteúdo da nossa apostila de saúde pública, onde vamos enfatizar sobre o calendário básico de vacinação. O que temos que ter em mente em relação a esse assunto? Que os calendários, eles são atualizados constantemente de acordo com a necessidade. Então, o Ministério da Saúde, ele sempre está fazendo atualizações nesses calendários. Se você for pegar um calendário do ano de 2018, você vai fazer uma comparação em relação agora ao ano de 2020, você vai perceber que algumas coisas mudaram. Então, quando for estudar sobre vacinas, temos que ter o cuidado de estar atentos à atualização, então, deste calendário. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre vacina. O que significa? A vacina, ela é uma prevenção de doenças, onde essa vacina ela vai ser produzida a partir tanto de uma bactéria ou de um vírus que ocasiona alguma doença. E aí, quando tomamos a vacina, o nosso organismo ele produz anticorpos, nos protegendo então de uma possível infecção. Você vai estar protegida daquela determinada doença que você tomou a vacina. Então, vamos conhecer um pouco sobre a história da imunização. Como podemos observar aqui, a primeira vacina foi produzida no ano de 1804, que era a vacina contra a varíola, e somente no ano de 1904 foi que foi criado um decreto que obrigava as pessoas a se vacinar contra essa doença. E no ano de 1937 ocorreu então a produção da vacina contra a febre amarela. E já no ano de 1950 ocorreu a primeira campanha contra a poliomielite, que foi um projeto experimental. E no dia 18 de setembro de 1973 surge então o Programa Nacional de Imunização. Esse programa ele veio para mudar e contribuiu bastante para a erradicação então daquelas doenças da época, que era principalmente a febre amarela e a varíola, que se alastravam por todo o nosso país. E no ano de 1904, com esse decreto que obrigava as pessoas a estar tomando a vacina, houve então a revolta da vacina. Essa revolta foi uma reação popular à primeira campanha de vacinação que queriam obrigar as pessoas a se imunizarem. Então, acabamos de ver aqui na nossa historinha que, bem no início, quando foi criado esse programa de imunização, existiam estudos para 3 vacinas, que foram a febre amarela, a varíola e a poliomielite. Em se tratando de atualidade, temos vacinas para mais de 10 tipos de doença, então foi um avanço muito grande em relação a esse contexto. E outra coisa também que é importante ressaltar é que, de acordo com o Ministério da Saúde, é utilizado então 3 calendários básicos de vacinação. Um para as crianças, um voltado para o adolescente e o outro para o adulto e o idoso. Então, como falei que o calendário de vacinação ele vive em constante atualização, temos aqui então uma observação em relação à atualização desse calendário, de acordo com o Ministério da Saúde, agora para o ano de 2020. Quais foram essas atualizações? Então, 2 ampliações no calendário vacinal. A primeira diz respeito, então, à febre amarela, que apesar de uma dose ser capaz de imunizar o indivíduo por toda a vida, quando ela é utilizada na criança muito nova, descobriu-se que a eficácia ela pode ser comprometida. Então, por esse motivo, houve uma nova recomendação de reforço aos 4 anos de idade. E além disso também, agora todo o território nacional ele passou a ser prioritário para a vacinação da febre amarela. A segunda atualização é em relação à ampliação da cobertura da vacina influenza, onde os adultos entre 55 e 59 anos agora também serão parte desse público-alvo, que antes a gente percebe que só eram as pessoas
a partir de 60 anos ou mais, ou as crianças, ou então profissionais da área da saúde ou os professores que podiam estar se vacinando. Além desses, agora temos então os adultos que têm entre 55 e 59 anos para fazer parte desse grupo. E houve então um avanço muito importante para esse calendário básico de vacinação. Por quê? Porque o Ministério da Saúde ele incluiu uma nova vacina, onde ela protegia de apenas um tipo de meningite, agora ela passa a ser conjugada e vai proteger as crianças de 4 tipos de meningite, que ela se define então como a vacina meningocócica ACWY, que ela vai então substituir o reforço da meningocócica C para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Então vamos dar a introdução ao calendário básico de vacinação, começando pelo das crianças. A criança ao nascer, ela deve ser imunizada com 2 vacinas. Quais são essas? BCG e hepatite B. A BCG ela tem dose única, onde se não foi possível a criança ser imunizada ainda na maternidade, porque estava por falta da vacina, ela pode então ir ao local mais próximo que vai lhe oferecer essa vacina. Ela tem aí um período de carência até prolongado para que ela venha receber essa dose. Qual é? Até que ela não complete 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, nesse período, a criança ela pode estar recebendo a dose dessa vacina para ela ser imunizada, então, contra a tuberculose. E em relação à hepatite B, essa criança ela deve receber essa dose ao nascer e no máximo até os 30 dias, porque a hepatite ela vai ter mais doses de reforço, então essa dose ela não pode passar desses 30 dias sem que a criança a tome, ela tem que tomar nesse período. E aos 2 meses, a criança ela vai tomar o reforço da hepatite B, que ela vai estar lá conjugada com a penta, onde a penta ela vai estar protegendo de vários tipos de doenças. Quais seria? A difteria e tétano, meningite, influenza A, coqueluche e hepatite. Então, ela vai tomar também a VIP ou a VOP, que ela vai estar protegendo contra a poliomielite. Tem a pneumo 10 e a vacina do rotavírus, que está protegendo contra diarreias por rotavírus. Então, o que a gente percebe? Então, vamos dar continuidade no calendário de vacinação da criança. Aos 3 meses, a criança ela vai tomar a primeira dose de meningocei, que protege contra a meningite. No 4º mês, ela vai receber o segundo reforço da penta, da VIP, da pneumo 10 e da rotavírus. No 5º mês, vai receber então o reforço da meningocei, que vai ser a segunda dose. No 6º mês, ela recebe o reforço da penta e da VIP, que já vai ser a terceira dose. No 9º mês, ela recebe a dose, então, da febre amarela. É importante ressaltar que antes era necessário somente uma dose única. Mas como citei, teve atualização agora no calendário de 2020, o que se recomenda? Que aos 9 meses é realizada, então, uma dose inicial. E quando a criança for completar os 4 anos, ela vai receber uma outra dose de reforço. Por quê? Porque em relação à febre amarela, os estudos apontaram que, apesar dessa dose ela ser capaz de imunizar o indivíduo por toda a vida, ou seja, a dose única, mas quando ela é utilizada na criança muito nova, comprovou-se que a eficácia ela pode ser comprometida. Então, por esse motivo, houve então essa nova recomendação de reforço aos 4 anos. E como está destacado aqui, aos 9 anos, a criança também pode tomar, mas se caso ela não tenha recebido a dose nem aos 9 meses, nem aos 4 anos. Então, ela vai estar podendo receber essa dose, na verdade, aos 9 anos de idade também. Então, para dar continuidade, vamos lá.
Quando a criança completa 1 ano, ou seja, equivalente a 12 meses, ela vai então tomar a vacina, o reforço da pneumo 10, onde ela vem também com reforço, com o primeiro reforço da meningo C e como também uma dose única de tríplice viral. E outra coisa importante também, quando ela completa 15 meses, como que ela vai ser imunizada novamente? Ela vai estar tomando o primeiro reforço da penta com a DTP, em seguida ela vai tomar também o primeiro reforço da VIP com a VOP e em seguida ela toma a tetaviral com dose única, como também a hepatite A em dose única. Isso quando ela tem 15 meses. E aí a criança passa um tempo sem precisar estar tomando vacina e quando chega aos 4 anos, ela vai tomar novamente o segundo reforço da penta, então com a DTP, da mesma maneira que ela tomou lá nos 15 meses. Como também ela vai tomar o segundo reforço da VIP conjugado com a VOP e, como a gente viu na nova atualização, ela vai tomar novamente o reforço da febre amarela, mas em dose única, somente uma vez aos 4 anos de idade. E a outra vacina que ela também toma aos 4 anos vai ser a varicela, mas em dose única. Então, vamos entender como que é o calendário nacional de vacinação do adolescente. A adolescência ela vai do período de 10 a 19 anos. Então, quais são essas vacinas? O adolescente vai receber novamente a vacina da hepatite B, onde para que ele fique imunizado, ele tem que receber 3 doses no intervalo de 7 meses. A primeira dose. Toma a primeira dose, espera-se 30 dias para a segunda. E a terceira dose, ela só vai poder ser administrada após 5 meses da segunda. Então, vai ser um intervalo de 7 meses para estar tendo essa imunização das 3 doses da hepatite B. Mas caso essa carteirinha de vacina esteja desatualizada, ou seja, esse esquema não esteja em dias ali certinho, como deveria estar, você vai então levar em consideração as doses anteriores. Não vai ficar, ou seja, as doses elas não vão ser perdidas. Se ele só tem 2 doses, você vai fechar a terceira. Se ele só tem uma, você vai fazer todo o esquemazinho até que ele tome as 3 doses, fazendo então o aprazamento para que ele não perca essa data e retorne para estar realizando então essas dosagens corretamente. Vamos lá. Já de 11 a 14 anos, o adolescente ele vai tomar a meningo C, que é contra a meningite. E a gente viu lá atrás que teve então essa nova vacina agora no ano de 2020, que é a meningo ACWY, onde ela imuniza contra os 4 tipos de meningite. Então, em vez de receber somente a meningo C, ele vai receber essa nova vacina como reforço. E observamos aqui também que temos aqui de novo a febre amarela, mas ela pode ser tomada somente se aquele adolescente não tiver tomado ela lá na infância. Se ele não tiver nenhum histórico de que tomou, perdeu a carteira, por via das dúvidas, ele vai tomar novamente, que não tem como comprovar. Então, ele toma novamente a dose única da febre amarela. E um outro aspecto importante também é que tem uma nova vacina, o HPV. O HPV ele está aí para imunizar tanto as meninas como os meninos contra esses tipos de vírus, que nas meninas ele ocasiona principalmente o câncer de colo do útero. Então, veio então para estar diminuindo essa taxa de mortalidade materna nas mulheres contra o câncer de colo do útero. E aí, vamos lá. As meninas, elas tendo de 9 a 14 anos, elas vão estar recebendo então a primeira dose do HPV, onde é composto por 2 doses para que elas fiquem imunizadas, sendo que a segunda dose ela só vai ser dada após 6 meses da primeira. E nos meninos, da mesma maneira, a faixa etária de 11 a 14 anos também vão receber 2 doses da vacina, no mesmo esquema das meninas. A segunda dose após
6 meses da primeira. E uma coisa importante, é por que escolheram essa faixa etária, então, para estar distribuindo essas vacinas no SUS? Porque entende-se que esse período de 9 a 14 anos, esses adolescentes, eles não tiveram ainda nenhum tipo de relação sexual, então não tiveram contato com o vírus ainda. Então, é o período em que essa vacina ela vai ser mais efetiva. Por isso, determina-se que o ideal é que não tenha tido nenhum tipo de relação sexual. Mas, se você tiver o dinheiro para comprar a vacina, mesmo que você já tenha uma relação sexual ativa, você também pode estar tomando a vacina contra o HPV, porque tem disponível na rede particular. Mas no SUS, ela só é destinada para os adolescentes, tanto as meninas como os meninos, nesse período de faixa etária que foi citado anteriormente. E também uma outra coisa importante ressaltar é que a adolescente, quando está gestante, ela tem que estar com 3 vacinas em dias. Duas vacinas em dias, na verdade. Quais são essas? A hepatite B e a DTP, que é contra o tétano. E se ela não tiver com essa vacina em dia, ela vai ter que estar completando, então, esse esquema vacinal para que ela tenha as 3 doses da hepatite e o esquema vacinal da DTP completo, que são as 2 doses. E ela vai receber também uma dose de reforço da vacina DTPA. Essa vacina DTPA, ela vem justamente para a gestante, porque ela vai estar protegendo ela contra 3 tipos de doenças. Quais são essas doenças? Seria a difteria, tétano e coqueluche. Ela vai proteger tanto a mãe como o bebê. Então, mais a gestante, ela só pode tomar essa vacina a partir da 20ª semana de gestação e o mais tardar até os 45 dias após o parto, para que ela seja, então, eficaz para essa mulher. E para finalizar aqui nosso calendário de vacinação, vamos entender então como que é o calendário do adulto e idoso. Na fase adulta, dos 20 aos 59 anos, tem que ter em dias na sua carteira de vacinação, de acordo com o calendário vacinal, a vacina contra a hepatite B, febre amarela, tríplice viral e a do tétano, onde a da hepatite B ela tem que ser composta por 3 doses. Lembrando, se o adulto tomou essa vacina na adolescência, ele não é obrigado a tomar novamente na fase adulta. Mas, se ele não tem como comprovar ou diz que não tomou, ele pode estar recebendo essas 3 doses novamente e então atualizando a sua carteira de vacina. Da mesma maneira, a febre amarela, se ele tomou na adolescência, não há necessidade de tomar na fase adulta, vai somente atualizar, registrando então que ele tomou e coloca-se a mesma data na qual ele tomou na adolescência. Mas se ele não tem como comprovar e diz que precisa tomar essa vacina porque vai viajar e não tem como comprovar que já tomou, você vai então realizar a dose única novamente e registrar na caderneta de vacinação. E a tríplice viral? Ela na fase adulta, até os 29 anos, a pessoa pode receber as 2 doses, mas quando já está dos 30 aos 49 anos, recebe somente uma dose. E a partir dos 60, não recebe mais. Em relação à vacina do tétano, ela tem um reforço a cada 10 anos. Então, o cuidado vai ser de olhar a data da dose no qual a dose foi efetuada. Se você vê que ali já venceu o período dos 10 anos ou está próximo a vencer, você pode estar aprazando para estar lembrando aquela pessoa que naquela data ela vai ter que estar tomando então o reforço da vacina contra o tétano. E aqui aos 60 anos, a vacina que o idoso tem que ter da hepatite, com as mesmas observações. Se ele tomou na fase adulta, não é necessário tomar quando for idoso, a não ser que tenha uma indicação médica por algum critério em especial, aí sim ele pode então estar recebendo uma outra dose da hepatite. E da mesma maneira, a febre amarela, o idoso pode estar tomando essa vacina, caso ele não tenha tido esse
reforço na fase adulta. E vamos aqui então de novo para as gestantes. As gestantes, adolescentes engravidam e as mulheres adultas também engravidam. Então, da mesma maneira, você vai observar na carteira da gestante se ela tem as 3 doses da hepatite B em dias. Vai olhar lá na caderneta dela de vacina. Se tiver ok, você passa para a caderneta de gestante. E a do tétano da mesma maneira. Se tiver em dias, anota na caderneta de gestante. Se não tiver, se já tiver com prazo de validade vencido, passou dos 10 anos, ela vai repetir o esquema novamente, fazer as 2 doses para ficar imunizada. E mesmo ela recebendo essas 2 doses, ela ainda vai receber uma dose adicional da DTPA, que vai protegê-la, ela e a criança, contra a difteria, tétano e coqueluche. Essa gestante ela só pode receber a dose da DTPA a partir da 20ª semana, ou seja, com 20 semanas, ela pode estar recebendo essa dose, onde é uma dose única, e aí a gestante, caso ela não tenha tomado essa vacina nesse período, ela pode então ainda estar tomando após o parto, até aos 45 dias. É o prazo máximo no qual ela pode estar tomando a vacina para que receba então eficácia tanto para ela quanto para o bebê. Após isso, não adianta mais tomar. E uma coisa também importante para ressaltar: a mulher engravida todos os anos, pois todos os anos ela vai ter que tomar DTPA. Independente de ter tomado ano passado ou não, ela vai ter que tomar em todas as suas gestações. Então, era isso que eu queria ressaltar em relação aos calendários básicos de vacinação. Se tiver dúvidas ainda, não deu para entender poucas coisas, ficou em algumas dúvidas em outras coisas, vocês podem estar realizando os comentários, então, por meio do grupo, que aí vamos tirando as dúvidas que forem necessárias.